Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aelton aqui de novo, né? Hoje a gente vai falar a nossa última aula de análise de variância. Embora vá ficar faltando aí uma análise ainda, que é a análise de variância para medidas repetidas, né? Medidas repetidas no tempo. Eu vou tratar disso com vocês de uma outra forma, né? Eu vou falar para vocês que medida repetida no tempo, já iniciando aqui, que é a única que vai faltar, ela nada mais é do que pode ser tratada como uma nova de dois fatores, onde o tempo é tratado como um segundo fator. Então eu não vou ficar, né, debruçando sobre essa temática com vocês, até porque é só vocês pensarem, né, de medidas repetidas no tempo, você trataria o tempo como um segundo fator, tá bom? E caso você não esteja interessado no tempo, aí você vai ter ela como uma pseudo-replicação, que é um caso de análise hierárquica. Ou da hierárquica também pode ser chamado de análise de parcelas subdivididas, né? Também, ou o caso de pseudo-replicação. Então, a aula de hoje ela é um tanto quanto longa no sentido das explicações da análise hierárquica. Mas vocês vão ver que de cálculo mesmo não vai mudar muita coisa. Vai mudar sim, né, o cálculo do F para os tratamentos, uma vez que você tem aqui uma pseudo-amostragem, né, uma pseudo-réplica. E vocês vão ver que isso é muito comum dentro dos experimentos da zootecnia, zootécnicos e agropecuários, quando se planeja errado. Então, é um caso, né, interessante de vocês vão ver uma atividade no final em que mostra claramente uma pseudo-replicação, tá bom? É uma atividade que vocês vão fazer para a próxima aula, mas vamos lá, vamos dar uma olhada no que a gente tem, né? Então, a primeira coisa, né, que devemos aí pensar é que no desenho experimental hierárquico existe subamostragem dentro da verdadeira réplica. Vai ficar mais claro ao longo da aula o que é essa subamostragem dentro da réplica. Devo colocar para vocês um artigo de pseudo-replicação também para que vocês possam ler. É um artigo um tanto quanto é, tranquilo de ler, mas ele deixa muitas dúvidas e ele é mais a ideia de fazer vocês pensarem sobre réplicas verdadeiras e as pseudo-réplicas. A principal razão por trás de se aumentar a subamostragem é aumentar, né, a precisão da estimativa da resposta em cada réplica. Então eu quero que a réplica tenha aí uma precisão maior. Isso está de acordo com a lei dos grandes números que a gente vê lá na estatística básica, tá bom? Então, quanto mais subamostras utilizadas, maior a acurácia da estimativa da média de cada réplica. Ou seja, quanto mais eu subamostro aquela réplica, mais próximo está, né, aquela medida que eu tenho em relação à média das réplicas. Em outras palavras, né, eu estou me aproximando mais da média daquela réplica verdadeira, né? É, o desenho hierárquico, ele é possível testar duas hipóteses, né? A existência de variação entre os tratamentos, que normalmente é o que se busca, né? E aí existe variação entre réplicas dentro de cada tratamento. Essa aqui, normalmente, você não está atrás disso aqui, tá? Raramente você está atrás disso. E muitas vezes você não vê, quem monta esse tipo de experimento não vê que que existe esse segundo teste que está sendo testado e ignora essa segunda parte e trata as pseudo-réplicas, as subamostragens, como réplicas verdadeiras, acometendo a um erro do tipo 1, né? Então, vocês vão ver ao longo da aula que tratar pseudo-réplicas como réplicas acomete, né, aumenta a chance de ocorrência do erro do tipo 1, principalmente porque os graus de liberdade do resíduo vai aumentar significativamente, gerando, né, lógico, um quadrado médio, né, a soma dos quadrados médios bem menor
E, obviamente, um número menor, que depois você vai dividir, né, os tratamentos pela soma dos quadrados médios dos resíduos, né? A hora que você dividir isso aí, se tem um número menor, né, na divisão, você vai ter um F maior, uma maior chance de rejeitar a hipótese nula, quando na verdade você não deveria rejeitar a hipótese nula acometendo ao erro do tipo 1. Então, o teste da primeira hipótese, né, dos tratamentos é igual a uma ANOVA de um fator. Na verdade, vocês vão ver, né, que na aula você pode tratar as médias, todas as subamostragens. Se você tem lá, né, é, um viveiro, e nesse viveiro você tem 3 aves, na verdade, né, isso aqui são pseudorréplicas. Então, a verdade é o que você tem aqui é a média dessas aves dentro desse viveiro. Então, uma subamostragem. Vocês vão ver no final aí o que eu quero dizer com isso, tá bom? Então, você vai tratar isso aí como uma pseudoamostragem, né? E vai utilizar a média como a amostra verdadeira. E da segunda hipótese, que vale a uma ANOVA também de um fator, que usa as subamostras para testar as diferenças entre as réplicas dentro do mesmo tratamento, tá? Dentro de cada tratamento. O desenho hierárquico, ele, né, pode ser estendido para muitos níveis. Existem pseudorréplica dentro de pseudorréplica, o que aumenta a confusão e a forma como você vai tratar isso. Mas uma vez enxergada a pseudorréplica, é só você vir fazendo médias. Se você vier fazendo médias, você vai entender o que eu quero dizer com isso ao longo dessa aula, né? Você pode fazer a média da pseudorréplica para ter a média da réplica. E aí você vai ter um valor no lugar de ter vários valores. Normalmente, quem faz desenho hierárquico de faz parcelas subdivididas, né? Ou mesmo trata aí de subamostras, normalmente faz a análise estatística errada. Por quê? Porque esquece da independência amostral, tá? A análise de variância, ela precisa de ter independência entre as amostras. Se você não tem independência entre as amostras, você está tratando de uma pseudo-réplica e você não deveria tratar aquele valor como uma medida independente. Né? Como elas são dependentes, você acaba tendo que calcular médias das dependentes para ter aí uma independente. Quando você está cometendo aí esse erro, você está tratando cada réplica independente, quando na verdade elas são pseudo-réplicas, já foi dito isso. Isso aumenta, né, artificialmente o tamanho da amostra, inflando a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, como eu já narrei para vocês nos slides anteriores. Os desenhos hierárquicos, eles são praticamente impossíveis de se analisar quando o tamanho das amostras em cada grupo é diferente, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E quase sempre representa um esforço amostral mal empregado. Em outras palavras, você gastou recurso, você gastou tempo, quando na verdade poderia ter feito o experimento de outra forma. O poder da ANOVA, e isso já está claro, ele depende muito mais do número de réplicas independentes que da acurácia com que cada réplica é medida. Então, fazer pseudo-réplica para aumentar a acurácia, para ter uma ANOVA, né, mais significativa, é uma besteira. Melhor aumentar o número de réplicas e não de subamostras dentro das réplicas, tá bom? É melhor obter mais réplicas independentes do que subamostrar as réplicas, é o que eu acabei de falar, né? Então, é melhor obter médias de cada réplica, tá? E fazer uma medida de uma ANOVA de um fator, caso você tenha reconhecido aí que você fez uma pseudo-replicação, tá bom? Nós vamos ver aí como é que é tratado isso, você vai ver que é um pouco mais difícil de analisar, porque você está querendo analisar a pseudo-réplica. E aí, na verdade, se você tivesse feito só as médias de cada réplica e analisasse uma ANOVA de um fator, você faria esse cálculo aí em um instante e não demoraria tanto como você vai ver aqui nos cálculos. Tá? A subamostragem de forma alguma, tá? Então, se você ouvir alguém falando, mas eu não consigo
né? Eu vou subamostrar porque não tem como eu fazer uma réplica verdadeira. Não é solução. Não é solução para a replicação inadequada. Muitos pesquisadores caem né, nessa falácia de achar que uma subamostragem, eu não tenho uma amostra verdadeira, eu vou fazer uma subamostragem como uma solução, uma vez que eu não tenho réplicas verdadeiras, tá? Isso é uma falácia, tá bom? Não é solução. Você está cometendo um erro do tipo 1. Você escorre a chance de ocorrer aí o erro do tipo 1, tá bom? A tabela de ANOVA com a pseudo-replicação na ANOVA hierárquica, né, ou nas subdivididas, vai conter 3 quadrados médios, né, das variâncias, caso você esteja fazendo só uma sub-réplica, tá bom? Uma pseudo-réplica. Caso você esteja fazendo várias pseudo-réplicas, pseudo-réplica dentro da pseudo-réplica, dentro da pseudo-réplica, vai virar uma bagunça, tá bom? E aí você vai ter um trabalho muito maior para se analisar, você não está aumentando o seu N, só está aumentando o seu trabalho, e aí você vai ter mais quadrados médios, obviamente, tá bom? Então você tem basicamente os quadrados médios entre tratamentos, entre réplicas dentro de tratamentos, e o resíduo, que é calculada pela subamostra dentro de cada réplica. Vamos dar uma olhada na prática, tá bom? Mas antes a gente tem que falar do diferencial da tabela de ANOVA. O cálculo de F para o tratamento, nesse caso, é feito pelo denominador, né, o que se divide lá no F. Você lembra que você tinha o quadrado médio da fonte de variação dividido pelo quadrado médio, né, da fonte aqui, pelo dos resíduos. No caso agora da hierárquica, tá bom? O F, o novo F, vai ser trabalhado pelo quadrado médio das fontes de variação, no caso os tratamentos, né, dividido pelo quadrado médio das réplicas dentro dos tratamentos. Por quê? Porque aqui, né, porque as subamostras não são independentes. As réplicas estão aqui, tá bom? As réplicas dentro dos tratamentos é que são independentes entre si. Então vamos dar uma olhada. Um pesquisador quer verificar se existem diferenças na massa produzida por milhos de 3 variedades diferentes. Então, ele tem 3 variedades, eu coloquei em cores para facilitar para a gente, né? Então, nós temos, vamos chamar de azul, verde e laranja. Nós temos aí, né, as 3 variedades. E nós temos 4 plantas analisadas por variedade. Observe que ele está pegando 2 espigas por plantas. Você acha que essa espiga e essa espiga, o peso dessa espiga e dessa espiga são independentes? Se esse pé de milho for um pé de milho que está numa região que tem mais nutrientes, as 2 espigas poderiam ter um peso maior porque estavam presentes nessa mesma planta? Bem, a sua resposta é sim. Se ele também estivesse em um local de baixa quantidade de nutrientes, ele também responderia, né? As 2 espigas teriam respostas porque elas são dependentes desta planta, tá? Então é um nítido exemplo de pseudo-réplica, tá? De ANOVA hierárquica. Então você, na verdade, né? As 2 espigas são subamostras dentro da mesma planta. Um nítido caso de pseudo-replicação, tá bom? E olha só, conte o número de espigas. Eu vou te ajudar, tá? Nós temos 2 espigas por planta e nós temos 12 plantas. Então, 2 espigas por planta vezes 12 plantas, nós teríamos 24 espigas. Então, o nosso N é 24? Sim, o nosso N falso é 24, porque, na verdade, né, nós só temos 12 plantas. Então, a nossa amostragem real deveria ser feita em cima de 12 plantas. Elton, mas e agora? Eu amostrei 24. O que fazer? Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver isso na prática. Então, nós temos aqui os milhos azuis, a planta A, B, C e D, ou seja, as 4 plantas, a espiga 1 e 2 de cada planta e a massa delas, a verde e a, né, laranja. Então, observe bem, nós temos nitidamente que essas 2 espigas estão relacionadas a essa mesma planta que é a planta A, de forma que as espigas 1 e 2 estão relacionadas à planta B e assim sucessivamente. De forma geral, o que a gente deveria fazer era simplesmente fazer a média
dessas duas espigas e ela representaria, né, a biomassa das plantas A. Da mesma forma para B, da mesma forma para C ou D. Esse seria o jeito mais fácil de contornar aqui o problema da pseudorréplica, dessa ANOVA hierárquica. Também poderia ser visto, né, como parcelas subdivididas. Na prática, a gente poderia montar essa tabela desta forma também. Então, a gente teria a medida, né, média dessas duas amostras, da mesma forma dessa, a medida da média do tratamento da variedade azul, a medida média da variedade verde e da variedade laranja. E as medidas médias, e as médias, obviamente, né, para cada uma das plantas estão representadas aqui. Você consegue ver aí, né? Então, você tem aí uma média geral também, que é a soma de todas essas medidas dividido pelo N, que é 24, né? E aí você teria 666,3333, tá bom? Então, vamos já para a prática, vamos olhar como calculamos as somas de quadrados de cada uma das fontes de variação. Vamos começar pela soma dos quadrados totais, tá bom? Soma dos quadrados totais, vocês sabem, nada mais é do que pegar o valor de cada, né, x e j da vida aí e subtrair pelo média geral e elevar ao quadrado e somar isso aí tudo. Então, basicamente, é cada um dos valores aqui, ó, subtraído dessa média geral, tá bom? Elevado ao quadrado é a soma disso aí. Então, nós temos aqui a soma dos quadrados totais calculadas, não mudou nada, você já sabe fazer isso aí, você já aprendeu isso aí nas aulas anteriores. E agora a gente tem a soma dos quadrados entre tratamentos. Olha só, o tratamento é o azul, a variedade azul, a verde e a laranja. Isso também não mudou nada para você. Você sabe calcular isso. Você vai pegar aqui a média, né, de cada um dos tratamentos, subtrair da média geral, né, elevar ao quadrado e multiplicar esse valor pelo número, né, de N, que no caso para cada tratamento é 8. Ah, Elton, mas é 4. A gente vai tratar como 8 porque a gente ainda está calculando na ANOVA hierárquica. Depois eu vou mostrar para vocês como é que você poderia trabalhar isso aí de outra forma, tá bom? Então você tem aí, né, trabalhando, fazendo exatamente isso. Então, esse valor menos esse elevado ao quadrado vezes 8, porque você tem 8, né, espigas em cada uma das variedades. Ailton, até aqui não mudou nada. Não mudou nada ainda. Calma, tá bom? Então, nós fizemos isso aí para cada um. Você vê que aqui, ó, esse valor, na verdade, é esse valor, tá bom? E o 8 vezes é as 8 espigas que aparecem aqui, e esse valor se repete, que é a média geral. Entre réplicas dentro dos tratamentos. Então, já começa a ter aí, né, uma diferença. Então, nós temos entre réplicas dentro dos tratamentos. Essa réplica está dentro deste tratamento, entre réplica dentro do tratamento. Então, esse valor menos esse elevado ao quadrado. Só que esse valor, ele representa quantas? 2 espigas, por isso vezes 2. E assim a gente faz sucessivamente. Olha só, o 793,5 menos, né, como é dentro do tratamento, menos o valor dentro do tratamento, elevado ao quadrado, né, vezes 2, porque eu tinha 2 espigas. Vamos para o lado de cá, vamos ver aqui o primeiro verde. Tá bom? Da mesma forma, 698 menos 599,6 elevado ao quadrado, tá aqui, ó, né, elevado ao quadrado, vezes 2, porque representa essas duas. E da mesma forma seria aqui para o primeiro laranja, ó, 570,5, que está aqui, menos 671, está aqui, elevado ao quadrado vezes 2, porque é representado pelos esses dois valores. Se vocês olharem, cada um deles está representado, então a gente teria a soma dos quadrados entre réplicas dentro dos tratamentos. E aí a gente tem entre subamostras dentro das réplicas, uma coisa um tanto quanto diferente. Olha só, nós temos então entre subamostras dentro das réplicas. Então, nós temos este valor menos este valor. A própria fala já te diz, entre subamostras, as subamostras são esses valores. Dentro da réplica, a réplica é
esse valor. Então, a média do A, a média do B, a média do C, a média do D. Então, é só você olhar, ó. 585 menos 590 elevado ao quadrado, 595 menos 590, 778 menos 793,5, 809 menos 793,5, tudo elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Então vai ser esse menos esse elevado ao quadrado, 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 e assim vai até o final, de forma que eu tenho a soma dos quadrados entre subamostras dentro das réplicas. Então eu teria este valor. Então, a gente já teria esse quadro de ANOVA de variância entre tratamentos, entre réplicas dentro dos tratamentos, entre subamostras dentro de réplicas e o total. Óbvio, o total é a soma disso aí tudo. Ah, Elton, eu não quero calcular esse aqui é chato de calcular, é muito longo. Faça a soma desse mais esse, subtraia desse, que você vai achar esse. Tá? Se você achar dois e achar o total, você consegue achar o terceiro aí da mesma forma. Temos que calcular os graus de liberdade. Então, nós temos que os graus de liberdade entre os tratamentos nada mais é do que o número de tratamentos menos 1. Entre réplicas dentro de tratamentos é dado por A, que multiplica número A, que é o número de tratamentos, que multiplica o número de réplicas, que nesse caso é representado pelo número de plantas, menos 1. Então, então nós temos 3 tipos de variedades, vezes 4 plantas, menos 1. 4 menos 1, 3 vezes 3. Então, nós temos o grau de liberdade aqui de 9. Aqui nós temos um grau de liberdade de 2. E aí nós temos os das subamostras dentro de réplicas. O N é o número de subamostras, no caso espigas. Então, nós temos aqui 24. 24 menos 1, nós temos aí 23, né? E AB você tem, né? Então, você tem aí A vezes B. Nós temos, né, AB. Aliás, nós temos, desculpa, o número de subamostras de espigas. Aqui é 2, né? É 2 menos 1. Então, 2 menos 1, nós temos aí, então, o valor de 1. E 3 vezes 4, nós temos o valor de 12, tá bom? Então, nós temos aí 12 graus de liberdade. E ABN menos 1, você pode simplesmente pegar o número total e subtrair 1, que seria 24 menos 1, que daria 23. Ou você pode fazer 3 variedades vezes 4 plantas amostradas, vezes 2. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 1, menos 1 é igual a 23. Então tá aí, né, os nossos graus de liberdade, representado exatamente o que eu estou falando, 2, 9, 12 e 23. Observe, se você tratasse tudo como, né, ignorasse isso aqui, você teria muito mais resíduo aqui, o que daria um resultado muito distinto. Você vai ver isso na prática. Então, nós temos aí a soma dos quadrados médios, e aqui, né, nós temos que basta pegar esse valor e dividir por este, né? Então, cada um deles fazendo aí, nós vamos fazer aí esse valor, e nós temos exatamente isso aí, que dá estes valores. E agora? Agora é o que muda. Olha o cálculo de F. O cálculo de F, tá, é calculado para tratamentos a soma dos quadrados médios de tratamentos dividido pela soma dos quadrados médios das réplicas. Ah, Elton, não é daqui? Não, de jeito nenhum. Porque essa subamostra aqui, ela é um erro. Ela é um erro da sua estatística. Ela foi um erro do seu design experimental, tá? Você só vai utilizar isso aqui para verificar se existe diferença entre as réplicas dentro dos tratamentos, o que quase ninguém está interessado. Pode ser que seu trabalho tenha interesse nisso, e aí você possa utilizar por esse cálculo. Então lembra, a diferença é aqui, tá? Normalmente, você sempre coloca a soma dos quadrados médios da fonte de variação dividido pela dos resíduos, que em teoria seria essa. Em teoria seria essa, o que é um erro, porque você não tem, né? Então, o efeito dos tratamentos tem apenas A, que multiplica B menos 1 graus de liberdade no denominador, representando a variação independente entre as réplicas. Em outras palavras,
esses graus de liberdade é o que realmente nós temos aí, tá? De graus de liberdade para trabalhar. Então, por esse motivo, nós usamos soma dos quadrados médios entre as réplicas para calcular o F. E aí a gente faz, né? É incorreto usar o quadrado médio dentro de grupos para testar os efeitos dos tratamentos, que você estaria utilizando esses graus de liberdade, que é maior que o anterior, gerando aí uma maior probabilidade né, e a incorreta rejeitar a hipótese nula, ou seja, você poderia rejeitar a hipótese nula quando ela, na verdade, é verdadeira. Então, você estaria incorrendo em um erro do tipo 1, tá bom? Então, na prática, você pegaria isso. Ah, Elton, é só isso que muda? É só isso que muda. Mas você vai ver o que você faria se você estivesse fazendo errado, tá? Desconsiderando a pseudo-réplica. Então, olha aí, ó. Você pega esse valor e divide por esse, você acha então o F entre os tratamentos. Caso você queira ver se existe variação entre as réplicas dentro dos tratamentos, você pega este valor e divide por esse, né, e você teria aí o F. Então nós temos aí os dois Fs calculados, 1.741, né? Você olha lá na tabela para 2 graus de liberdade com 9 resíduos, se esse valor, né, é ou não significativo, e olha se para 9 graus de liberdade e 12 resíduos, se esse valor é significativo. Então, olhando para a tabela, né, 2 graus de liberdade para 9 resíduos e 9 graus de liberdade para 12 resíduos, então a gente está olhando já para esse e para esse, né, 2 graus de liberdade para 9 resíduos é o do primeiro, que é esse aqui, né, e 9 graus de liberdade para 12 resíduos é o deste aqui. Então, nós estamos olhando lá na tabela, olhamos aí o valor de 4,26 e 2,80, né? Então, já sabemos que não há diferença entre os tratamentos. Você vê aqui nitidamente, né? Esse valor é menor do que o valor tabelado, então você não rejeita a hipótese nula. E aqui você vê que existe, né, variação, né, nas réplicas dentro dos tratamentos, porque você tem aí, né, este valor é muito menor do que o valor calculado, que deu 149,9 aproximadamente. Então, F calculado menor que o F tabelado, né? Não há diferenças entre os tratamentos, não rejeitamos a hipótese nula, há diferenças entre as réplicas dentro dos tratamentos, porque o F calculado é maior do que o F tabelado. E se tivéssemos ignorado a subamostra, tá? Considerando que, na verdade, cada espiga fosse independente, você teria aí 2 graus de liberdade entre os tratamentos 2, né? E você teria os resíduos, você teria 21 resíduos. Como assim, Ailton? Você consideraria cada espiga como uma amostra independente. Então, você está fazendo uma ANOVA de um fator ignorando. Olha aí o que você tem, né? Você tem aí 2 graus de liberdade para 21 resíduos. Se você olhar lá na tabela de ANOVA, o valor tabelado é de 3,47. Quando você calcular esse dividido por esse, você vai achar um F de 4,026. E olha só, o que você está vendo agora? Você erroneamente consideraria que existe diferenças, tá, entre tratamentos, quando na verdade não tem, porque você sabe que você estava fazendo uma subamostra. Então, quando você ignora a subamostra, tá, você ignora completamente esses dois, né, essas duas fontes de variação, tá? E você já calcula direto como se, né, você só calcularia a total e entre tratamentos, tá? Você vê que entre tratamentos o valor não muda, então você teria só a outra fonte de variação, que seria o resíduo. Então, esse total, que você também já sabe calcular, que é a mesma coisa, menos isso aqui, você acharia do resíduo, você calcularia aí os graus de liberdade entre tratamentos, entre resíduos e o total, você calcularia o quadrado médio e teria um F completamente diferente. Parabéns, você incorreu no erro do tipo 1, tá? Porque você não considerou a subamostra, tá bom? Podemos fazer de outra forma. Olha só, lembra que tinha todos os valores em cada uma das amostras aqui? Faça a média deles. Utilize a média como se fosse, tá, a medida da réplica. É uma forma de acabar com o seu problema de pseudo-réplica, tá bom? Já que você como pesquisador, errou
né, cometeu esse erro, você simplesmente gastou recurso e tempo da sua vida, tá? Ah, então, professor, se eu estiver lá medindo o sorgo ou querendo saber, né, da produção de alguma coisa, é melhor eu pegar mais plantas do que eu ficar pegando outras medidas dentro da mesma planta? Com certeza absoluta, tá bom? Não faça pseudo-replicação. Não perca seu tempo, a não ser que você tenha interesse de ver se existe variação das medidas dentro das réplicas, das subamostras dentro da mesma réplica. Só se for para isso, tá bom? Dentro das réplicas entre os tratamentos. Então, você ignoraria esses valores, utilizaria somente a média deles, que está aqui. Então, olha só, no lugar de um N de 24, você passa a ter um N de quanto? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, você passa a ter um N de 12. Tá? Então, você tem os 3, exatamente, né? A média dos 3 tratamentos. Tá? Então, tá aqui do azul, do verde e do laranja. Você faz aí, então, uma análise de variância para um fator. Olha aí, ó. Você tem, então, que entre tratamentos o valor é de 33, né? 283. Os resíduos, olha a diferença. Exatamente 9, tá? Grau de liberdade aqui total 11. Quando você fizer, você vai calcular e você vai achar o valor de 174,1. Você observa aqui que é 2 para 9. É o mesmo valor quando a gente pega a outra tabela, que é a correta, tá? Entre tratamentos, entre réplicas dentro de tratamentos. 2 para 9. 2 para 9. O valor de F dá exatamente o mesmo valor. Então você deixaria de incorrer no erro do tipo 1, né? Porque você sabe que você tem uma pseudo-réplica e você está utilizando a média das pseudo-réplicas para o valor médio das réplicas em cada um dos tratamentos. Então é outra maneira de você lidar com esse problema, tá bom? Bem, tá aqui uma atividade para vocês, tá? Nós temos aí 9 gaiolas, e nessas 9 gaiolas foram colocadas 3 aves em cada uma dessas gaiolas. E aí você tem a dieta 1, 2 e 3, tá bom? Então, ele quer saber se existem diferenças na massa de aves submetidas às 3 dietas. Você poderia pensar, então eu tenho um N de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 vezes 3 aves, então daria 27 aves, quando na verdade o seu N verdadeiro é de apenas 9, porque são 9 gaiolas. Ah, Elton, mas são gaiolas. A gaiola não é uma unidade amostral. Bem, vamos imaginar que você tem uma granja aí, né? E você tem uma gaiola aqui que está pegando sol direto, tá? E menos vento. Então essas aves que estão condicionadas dentro dessa gaiola, independente da dieta, elas estão submetidas a um estresse, tá? Elas estão dependentes desta gaiola, tá bom? Então a sua amostragem não é a ave, a sua amostragem é a gaiola, tá bom? Então aqui você tem um caso de ANOVA hierárquica. Então você deveria considerar como N9 e não com N igual a 27. O que você pode resolver? Você pode simplesmente fazer uma ANOVA de um fator, calculando a média para cada um desses aqui. Então você teria a média 1, a média 2, né? A média 3, a média 4, a média 5, a média 6, a média 7, a média 8 e a média 9. E trataria, né, aí como uma ANOVA de um fator. Ou você pode fazer a ANOVA hierárquica, que é o que a gente vai fazer aí no próximo exercício. Fiquem todos bem, tá? E até a próxima aula.